Olá, profissional! Seja muito bem-vindo ao nosso workshop durante o segundo Congresso Confidef Online. Meu nome é Aline Canissais e o tema que eu vou apresentar para vocês hoje é a nova geração de ultrassom facial de alta frequência, um inovador sistema inteligente. Claro que eu vou me apresentar antes para que a gente possa explorar ao máximo o conteúdo e falar a respeito de uma tecnologia que é bastante recente na estética nacional, na estética brasileira. É importantíssimo que a gente conheça todos os fundamentos, a aplicabilidade dessa tecnologia no atendimento facial e também a respeito da técnica de aplicação. Antes de qualquer coisa, eu quero super agradecer toda a equipe organizadora desse evento, que o primeiro já foi um grande sucesso e por isso estamos aqui no segundo Confidef Online, nesse momento onde todos precisam estar em casa, no momento onde a gente precisa se cuidar, no momento onde os atendimentos, que estão sendo retomados são atendimentos mais cautelosos, onde a gente tem que seguir uma série de exigências. Então é o momento realmente da gente se atualizar, conhecer mais tecnologias e mais coisas que a gente pode proporcionar ao nosso paciente nessa estética da nova era. Então é um grande prazer estar aqui e apresentar para vocês essa tecnologia. Vou me apresentar então, meu nome é Aline Canissais, eu sou fisioterapeuta dermatofuncional, eu tenho um aprimoramento em fisioterapia dermatofuncional corporal. Eu costumo dizer que o corporal é um grande desafio nos nossos atendimentos em clínicas, em cabines, home care, justamente porque eles demandam uma cooperação, uma colaboração dos nossos pacientes, principalmente quando a gente fala em metabolismo de gorduras, né? Então, essa coparticipação, corresponsabilidade do nosso paciente é algo que precisa ser sempre adequado para que a gente consiga chegar em bons resultados corporais. Claro que no facial essa necessidade também existe, mas a gente costuma perceber que depende um pouco mais do programa de tratamento que o profissional elabora a partir de uma adequada e minuciosa avaliação do que até mesmo no corporal. Então, os resultados no facial costumam ser bem rápidos, bem avançados, né? E é uma área que realmente exige uma grande determinação e exploração. Até porque, assim como no corpo, na face, nós temos alterações que costumam vir associadas. Então, muito dificilmente a gente consegue encontrar nos nossos pacientes uma alteração. Então, geralmente existe esse combo, essa associação de disfunções estéticas que vêm associadas. No caso do tratamento corporal, nós costumamos inclusive determinar e denominar como síndrome da desarmonia corporal. E na face assim também nós encontramos, né? Mas falaremos sobre isso um pouquinho adiante. Eu sou professora de alguns cursos de pós-graduação, como por exemplo a Unip em João Pessoa, ESB em Natal, Biocursos e ESP em Manaus, ESB em Vitória, Unicelm em São Luís e alguns outros cursos, outras instituições que eu sou tratada como professora convidada. Eu sou professora da disciplina de eletrotermofototerapia do EAD Cruzeiro do Sul. Eu ministro cursos, palestras, workshops na área de fisioterapia dermatofuncional e estética, tanto no Brasil como na América Latina. Nós temos feito um trabalho na Bolívia, no Chile, na Colômbia, então explorando bastante esse mercado latino-americano. E esse ano eu completei, ainda está 10 anos aí na apresentação, preciso alterar, 11 anos de consultoria à indústria de equipamentos eletromédicos, justamente fazendo essa ponte, esse link entre tudo aquilo que é desenvolvido, melhorado, pesquisado na indústria, para o cliente final, que é o profissional da área, assim como reportando para a indústria tudo aquilo que o profissional que está no seu dia a dia, com a mão na massa, precisa, necessita, e a gente reporta então essas informações também para a indústria, né? Fazendo o perfeito link. Esse é o grande papel e o papel fundamental do profissional, do técnico dentro da indústria. Hoje eu coordeno o departamento de treinamento e aperfeiçoamento técnico-científico da HTM
e é justamente o departamento que faz esse link com o público final, por isso nós estamos aqui. Espero que nesse tempo que nós teremos de workshop seja um tempo de muita troca, de muita informação. Claro que se a gente for explorar a fundo, né, mergulhar profundamente nesse tema, a gente poderia ficar muito mais tempo falando sobre isso e treinando, inclusive, esse tipo de aplicação, mas aqui vale realmente essa troca e uma pincelada nessa tecnologia para que vocês conheçam e busquem, inclusive, explorar mais na sequência, tá? Então, vamos lá. Quando nós falamos em ultrassom facial, nosso grande foco é o envelhecimento cutâneo, né? Na verdade, o tratamento, o rejuvenescimento, né? Então, nós vamos explorar principalmente essa questão, esse ponto, como principal indicação, principal forma de uso dessa tecnologia no atendimento facial. Mas mais para o final do nosso workshop, nós entenderemos melhor que, devido a toda a interação que essa energia exerce no tecido, nós podemos explorá-lo para muitas outras disfunções. Mas aqui, como todo e qualquer equipamento, nós temos a especificidade, né? Todo e qualquer produto tem a sua especificidade. Por exemplo, uma radiofrequência. A radiofrequência a gente costuma tratar como sendo uma tecnologia, uma terapia padrão ouro no tratamento da flacidez de pele. Só que a gente sabe também que é muito possível explorar essa tecnologia, usá-la no atendimento da celulite, da gordura localizada, em fibroses tardias, né, em tratamento de cicatrizes patológicas, enfim. Mas existe essa especificidade, assim como no ultrassom facial. E a gente sabe que o envelhecimento cutâneo, eu vou trazendo aqui para vocês os slides, né, vou movimentando inclusive o vídeo onde eu apareço para vocês e depois a gente vai se ver melhor na tela inteira para que a gente possa conversar bem, principalmente quando for falar de técnica de aplicação. Mas aqui acho que vale muito a pena a gente explorar bastante esses slides que eu preparei. O envelhecimento cutâneo, ele começa a acontecer a partir do momento que a gente nasce. Claro que existem fases que são muito bem marcadas durante o nosso tempo de vida. Então, nós costumamos dizer que lá na adolescência nós recebemos um banho de hormônios e aí existe muita produção e pouca degradação. Então, as células estão trabalhando muito, produzindo da mesma forma e a degradação é muito pequena. Conforme o tempo vai passando, esses sistemas vão se equilibrando. Então, chega lá por volta dos 25 anos de idade que a gente tem um equilíbrio desses sistemas, né? Relacionado à produção e degradação. Ou seja, a gente está falando aqui de atividade celular. E aí, depois disso, começa a existir uma descompensação. E nesse processo de descompensação, as células elas começam a diminuir a sua atividade, porque de maneira endógena elas acabam sendo pouco estimuladas ou menos estimuladas do que anteriormente. E aí o processo de degradação se sobrepõe, se sobressai. Então, justamente nesse momento que a gente começa a observar, os nossos pacientes começam a observar alterações externas, né, desse processo que nós chamamos de envelhecimento cutâneo. Então, o que a gente realiza com os tratamentos estéticos, os tratamentos dermatofuncionais, justamente servem para, de maneira exógena, extracorpórea, interagir com esse sistema, com esse tecido e a partir daí gerar um estímulo para essas células que diminuíram a sua atividade. Esse é o nosso grande objetivo. Então, a gente tem N recursos físicos que vão justamente trabalhar no sentido de induzir mecanismos fisiológicos para acrescentar um combustível para a célula voltar a produzir, né? Entre essas células que a gente acaba mais estimulando quando a gente fala de envelhecimento cutâneo é o fibroblasto. E o fibroblasto ele se encontra lá na derme e ele simplesmente é responsável por produzir aí todos os componentes da matriz extracelular. Então, uma célula realmente muito importante. Então, durante esse processo, né, de diminuição de atividade celular, o fibroblasto que antes estava trabalhando a todo vapor, emitindo seus prolongamentos e produzindo todos os seus subprodutos, entre eles
colágeno, tropocolágeno, elastina, tropoelastina, substância fundamental amorfa, fatores de crescimento, tudo isso sendo produzido por esse tipo celular. Então ele estava sendo realmente um fibroblasto, onde blasto significa trabalho, então ele está produzindo. Quando diminui essa atividade celular, ele recolhe essa ação, né, esse estímulo celular endógeno, ele recolhe os seus prolongamentos e ele para de produzir. Então ele é chamado inclusive de fibrócito, né, uma célula que não está executando ali a sua função. Então, N recursos físicos são possíveis para que a gente consiga justamente acordar essas células, né? Entrar de uma maneira que nós consigamos uma estimulação e ela volte a produzir. Então, nós temos recursos de luz, tanto fototermólise quanto fotobiomodulação, nós temos as correntes elétricas terapêuticas, nós temos a energia mecânica puramente, né, propriamente dita, como a massagem, como a vacoterapia, nós temos a energia mecânica como a do ultrassom, que também, em contrapartida, tem essa energia térmica associada. Né? O ultrassom ele também é considerado uma termoterapia profunda, né? Justamente por esse atrito, esse efeito mecânico que gera no tecido. Então, além dos recursos físicos, nós temos os dermocosméticos, os ativos que vão permear e agir a nível celular também, para gerar essa estimulação química dessas células, e também, então, as técnicas manuais. E, claro, vou falar um recurso para vocês, né, que é o ultrassom facial plano, para entrar num programa de tratamento em um paciente que apresenta aí o envelhecimento cutâneo, entre outras alterações que nós discutiremos também. Mas é muito importante que a gente entenda isso, que aqui é uma tecnologia, um recurso, e não existe um recurso milagroso. Existem recursos que, quando associados, garantem efetividade no nosso atendimento, garantem resultados, muitas vezes em curto prazo, e resultados bastante duradouros. Isso é muito importante a gente entender, até para que a gente possa dar estímulos diferentes para o nosso organismo, para ele nunca parar de responder. Porque um dos grandes problemas que nós temos nos atendimentos é quando o nosso organismo se acomoda, quando ele se acostuma com os estímulos. Então, vale muito a pena a gente conhecer mais tecnologias, mais ativos, mais técnicas manuais, para que a gente possa, então, a partir de uma adequada avaliação, selecionar aqueles que fazem sentido para o nosso paciente. E lembrar também que todo e qualquer recurso depende muito da resposta do paciente, né? Que é totalmente dependente do terreno biológico dele. Então, isso é muito importante. A resposta, ela é muito individual, tá? Então, a ideia aqui é que a gente conheça um pouquinho dessas alterações associadas num processo de envelhecimento cutâneo, assim como conheçamos a tecnologia, toda a sua base, todos os seus fundamentos, como aplicar adequadamente a técnica e o que a gente pode esperar, né? Sabendo que tem pacientes que vão responder muito, que a gente chega a se assustar muitas vezes com aquela resposta, outros pacientes não vão responder e outros respondem na média. Por isso que a combinação de terapias é que realmente traz resultados nos nossos atendimentos. Bom, retornando aqui, existem alterações, né, a nível de pele, pele mais profunda, né? Então, a nível dérmico, nível epidérmico, nos anexos cutâneos, todos os órgãos e sistemas estão envelhecendo também, né? Então, existem fatores intrínsecos, fatores extrínsecos associados. Então, aqui a nossa ideia não é ficar explorando muito a fisiopatologia aí envolvida no envelhecimento cutâneo, mas só que a gente possa recordar que todo o nosso organismo se encontra envelhecendo, dia após dia, nós estamos envelhecendo, né? Então, toda essa alteração estrutural acontece e é importante que o nosso paciente tenha ciência disso. A ideia aqui é revitalizar esse tecido. A ideia aqui é envelhecer com qualidade, com viço, com saúde, né? E para que realmente esse resultado seja efetivo na vida do paciente, ele precisa entender todo esse processo. Bom, existe um reflexo, claro, do envelhecimento na população.
Hoje os pacientes eles se encontram cada vez mais ansiosos e a gente observa inclusive isso muito precocemente em alguns pacientes. Tem mulheres, homens que com 18, 20 anos já estão buscando tratamento de prevenção ao envelhecimento, o que é válido desde que isso seja observado e trabalhado com bastante equilíbrio, né? Vale muito a pena a gente conversar com os pacientes que vêm buscar esse tipo de atendimento. E os atendimentos hoje, eles têm sido muito conservadores. O que significa conservador? Significa que não são tratamentos invasivos e também não são tratamentos que em uma única sessão nós garantimos já todo resultado, né? Aqui a gente está falando tratamento conservador, tratamento de clínica, tratamento de cabine, é aquele que justamente a gente consegue explorar o máximo dos recursos que nós já falamos anteriormente, né? Recursos físicos, cosméticos e terapias manuais, para trazer o máximo de resultado e depois disso a gente entra aí nos tratamentos minimamente invasivos, como por exemplo técnicas que são bastante exploradas na harmonização facial, então uso de toxina botulínica, uso de preenchedores, né? Mecanismos de tração tecidual, tanto do SMAS quanto da derme propriamente dita, né? Os fios de tração, os fios de sustentação, então os bioestimuladores de colágeno, tantas coisas que nós temos hoje disponível. Mas a grande ideia aqui é que a gente explore antes os tratamentos conservadores para que a gente consiga atingir o máximo de resultado. A partir disso, o aparar das arestas, a cereja do bolo, seja dada aí pelos tratamentos mais invasivos e quando e se houver necessidade, a gente realmente pode encaminhar aí para as técnicas realmente invasivas, como as cirurgias plásticas, né? Então, a gente percebe que é um conjunto, é um todo, vários tipos de profissionais, a gente está falando aqui numa terapia realmente multiprofissional, que a gente pode realmente nos unir e trazer aí o melhor para os nossos pacientes, sempre no tempo adequado de cada uma dessas técnicas, né? Então, nunca uma substituindo a outra, mas sempre se complementando. Então, quando a gente fala em tratamentos menos invasivos, com bom custo-benefício, nós temos, como já falado, os recursos mecânicos, os térmicos, os químicos, os foto, né? As correntes elétricas, tudo isso que pode nos auxiliar demais nesse processo de atendimento. E aí, um desses recursos é o ultrassom plano de 5 MHz. Então, até então, eu não havia falado para vocês, não havia comentado da frequência utilizada do ultrassom no atendimento facial, e aqui nós já pontuamos. Por quê? O ultrassom, ele é classificado de acordo com a sua frequência, né? Então, o ultrassom, ele é classificado de acordo com a sua frequência e são... Opa, deixa eu voltar aqui. São algumas coisas que a gente precisa conhecer, a base desse recurso, dessa tecnologia já amplamente difundida, divulgada e utilizada nos atendimentos estéticos corporais, tanto aí no tratamento de celulite, na gordura localizada, na flacidez de pele também corporal, em pós-operatórios, enfim. Na permeação de ativos por meio da sonoforese ou fonoforese. Então, é um recurso realmente já muito explorado. Mas vale a pena a gente recordar alguns aspectos dele para transportar o uso dessa tecnologia no atendimento facial. E uma das questões que eu já pontuo para vocês é justamente o uso de frequências mais altas, ok? Então, aqui a gente está falando de um método não invasivo, um custo realmente relativamente baixo, né, comparado a muitos outros recursos que nós podemos explorar também. Então, aqui um pouco do que tecnicamente a gente consegue explorar a respeito dessa tecnologia, recordar alguns aspectos do ultrassom. Então, nós sabemos que o ultrassom é uma energia mecânica, ela é classificada de acordo com a sua frequência, e quando nós falamos em frequência, estamos falando em quantidade de pulsos por uma determinada unidade de tempo, que é o segundo. Então, quantos pulsos por segundo nós temos? Nós estamos falando, então, hertz,
Hertz significa pulsos ou ciclos por segundo. Então, se eu falo que eu tenho 1 Hertz, significa que eu tenho um desse pulso por segundo. Se eu tenho 10 Hertz, 10 pulsos por segundo. Se eu tenho 1000 Hertz, eu tenho 1000 pulsos por segundo, eu posso chamar também de 1 kHz. E se eu tenho 1 milhão de pulsos por segundo, eu posso chamar de 1 MHz, ok? O ultrassom, então, ele tem uma faixa de frequência para ele ser considerado ultrassom, que varia de 20 kHz, ou seja, de 20.000 pulsos por segundo, até 200 MHz, ou seja, até 200 milhões de pulsos por segundo. Quando a gente fala em ultrassom terapêutico, na terceira linha, vocês podem observar, essa faixa ela diminui de 20 kHz até então 3 MHz. Hoje, nós sabemos que o ultrassom de 5 MHz também é utilizado, né? Então, hoje a indústria também consegue produzir ultrassom nessa faixa de frequência justamente para atendimento em tecidos bem superficiais, ok? Então, mais uma informação importante aqui que a gente pode anotar. Ultrassom classificado de acordo com a frequência e quanto maior a frequência, mais superficial se dá essa concentração, a concentração dessa energia, tudo bem? A energia ultrassônica, ela sofre interferência do meio, então nós temos processos de refração, reflexão, absorção dessas ondas mecânicas quando elas entram no tecido e interagem com esses sistemas, com os líquidos biológicos, né? Com as fibras e tudo que a gente tem no nosso organismo. A gente sempre precisa de um meio condutor, que é a água, e por isso nós utilizamos o gel, por ser base água, justamente para realizar um melhor transporte, uma melhor entrega dessa energia para o tecido, tá? Então, o meio condutor é uma das funções importantes que a gente precisa observar. Bom, eu vou trazer aqui para vocês algumas diferenças, só para a gente realmente desmistificar algumas diferenças em relação aos tipos de ultrassom que nós temos para atendimento facial, né? Atendimento corporal também, o uso do ultrassom terapêutico não invasivo. Então, nós temos o ultrassom focalizado e o ultrassom não focalizado, que nós chamamos também de ultrassom plano. Deixei mostrando para vocês aí a imagem à direita, né? Um ultrassom focalizado. O ultrassom focalizado, como o próprio nome diz, ele realiza uma concentração, uma focalização da energia mecânica num ponto. Esse ponto é chamado de área focal, ponto focal ou hot point também. Por que hot point? Porque é uma região que, por concentrar muita energia mecânica, gera um superaquecimento. E a combinação entre energia mecânica em amplo espectro, associado a uma energia térmica muito significativa, acabam gerando lesão, induzindo a um processo de coagulação local. Nós podemos utilizar esse tipo de ultrassom na estética, sim. E quando a profundidade ela é maior, nós utilizamos no tratamento da gordura localizada, então gerando a ablação do adipócito, da célula de gordura, assim como nós podemos utilizar também no atendimento facial. Como? É ultrassom microfocado, onde nós temos profundidades menores, 4,5 milímetros, 3 milímetros, 1,5 milímetros, justamente para gerar pontos de lesão, de coagulação a nível de SMAS e a nível dérmico, justamente para promover essa retração, ok? Então, ele é muito bem explorado, porém, devido à magnitude dessa energia, nós podemos realizar de 1 a 3 sessões ao ano com essa tecnologia. Quando nós estamos falando já em ultrassom plano, deixou a imagem para vocês aqui em cima de mim, o ultrassom plano, a energia ela é dispersada no organismo nesse sentido, né? A entrega dessa energia no organismo ela é feita dessa forma. Por isso, nós temos interação dessas ondas mecânicas em todos os tecidos por onde ela passa, não só na profundidade que ela consegue chegar, diferente do ultrassom focalizado, que gera lesão naquele ponto, sem uma interação significativa ao redor ou no tecido adjacente. Então, aqui nós temos interação dessa energia mecânica. Por mais que, por exemplo, eu utilize o ultrassom plano, aquele convencional que nós utilizamos muito, de 3 MHz, aplico o gel de contato, realizo movimentos circulares e constantes por todo o tecido, distribuindo adequadamente, né, essa energia.
E por mais que essa frequência chegue lá, por exemplo, até tecido adiposo, ele passa pela pele e por ali interage também, tá? Então, o que nós queremos aqui é um micromassageamento, um efeito microcirculatório, geração de cavitação, mas uma cavitação estável, né? Então aqui nós não temos um tipo de ultrassom ablativo. Ele vai dar contrapartida a uma série de efeitos mecânicos, térmicos e químicos que vai contribuir demais nos nossos atendimentos. Então, muito difundido, muito divulgado e muito utilizado realmente há muitos anos no atendimento estético corporal. E é justamente desse tipo de ultrassom, porém com particularidades, que nós falaremos aqui no atendimento facial. E o que ele gera é a cavitação estável, que é a formação de microbolhas gasosas que se contraem e se expandem de maneira controlada, de modo a massagear a membrana celular, aumentar a permeabilidade da membrana, ativar mecanicamente algumas células, como o fibroblasto, né? O fibroblasto ele é extremamente receptivo, responsivo à energia mecânica, então essa é uma informação muito importante. Então a gente consegue fazer uma mecanotransdução do sinal para esse fibroblasto, justamente por essa movimentação cavitacional que acontece nos nossos líquidos biológicos a partir da entrega dessa energia. Diferente da cavitação instável, que é quando a gente realmente tem lesão. Então, já conversei com vocês algumas coisas aqui, alguns aspectos importantes que a gente já comentou. Então, a frequência, ela é dada em hertz, quanto maior a frequência, mais superficial, quanto menor a frequência, mais profundo. A intensidade é uma das coisas que a gente precisa observar aí também quando a gente vai trabalhar, né, nos nossos atendimentos, sejam eles corporais ou faciais. A gente pode gerar mais energia ou menos energia. Se eu quero trabalhar tecidos mais profundos, eu preciso de mais intensidade. Então aqui, ó, um tecido, eu quero chegar aqui para chegar realmente uma energia que gere um efeito fisiológico, terapêutico aqui, como existe todo um tecido aqui em cima, né? E aqui existe atenuação, refração, reflexão, eu preciso sair com uma intensidade maior para chegar aqui a uma intensidade. São cálculos que a gente acaba fazendo, cálculos de atenuação. Inclusive esses equipamentos disponíveis no mercado que trazem para a gente informações de atenuação. Então, eles nos pedem, eles nos permitem, né, a colocação da camada adiposa do paciente é justamente para gerar esse cálculo de atenuação para que chegue, então, ali adequadamente a energia necessária para se obter o efeito terapêutico, né? Então, isso é uma das questões importantes também. Aqui a frequência, como eu já tinha comentado com vocês, então até para vocês conhecerem melhor, enxergar, né, como seria essa questão da frequência. Então, de 1 MHz, ó, nós temos menos ondas, né, passando ali dentro daquele período de tempo. 3 MHz eu já tenho aí 3 milhões de pulsos por segundo, amplamente utilizado aí no atendimento estético corporal, e o de 5 MHz eu tenho 5 milhões de pulsos por segundo. Então, uma frequência bem alta justamente para atender os tecidos mais superficiais. Quando a gente fala em face, o nosso objetivo vai ser esse, não vai ser definitivamente interagir com o coxinha adiposo, inclusive que é necessário a gente manter justamente por essa questão de sustentação. Além do SMAS, que é o sistema músculo-aponeurótico superficial, esse coxim de gordura, esse coxinha adiposo, ele nos auxilia demais no processo de sustentação de face, né? Então, é por isso que nós utilizamos a frequência de 5 MHz. Mais um parâmetro a ser observado é a questão do modo de operação do ultrassom, né? Modo contínuo ou modo pulsado. O modo contínuo, como o próprio nome diz, durante todo o tempo de sessão, a onda mecânica está passando sem nenhum tipo de interrupção. Então, aqui a gente costuma pensar mais quando nós queremos um efeito térmico mais predominante, além do efeito mecânico, claro, só que isso depende de outros fatores, como por exemplo a intensidade também é muito importante aqui para a gente conseguir um calor mais significativo. Lembrando que o calor do ultrassom pode não ser sentido pelo nosso paciente, porque aqui a gente está falando em termoterapia profunda, então o calor, o aquecimento está acontecendo lá embaixo
e pode ser sim que o paciente sinta na superfície, dependendo dos parâmetros, dependendo de tantos outros fatores envolvidos ali. Já o modo pulsado, a gente costuma pensar quando existe a necessidade de baixar a magnitude desse calor, principalmente em alguns momentos muito bem determinados, como por exemplo, durante um processo inflamatório. Então, na fisioterapia, na reabilitação, a gente usa muito, né? Então, tratamento de tendinites, no atendimento de lesões musculares, né? Lesões, traumatismos osteomioarticulares. Porém, quando a gente tem tecidos que estão em processo agudo, né, processo inflamatório agudo, nós não podemos entregar mais calor. Isso acontece também nos atendimentos dermatofuncionais, quando nós temos, por exemplo, um processo de pós-operatório, né, pós-cirurgias plásticas principalmente, né, reconstrutivas, enfim. Aqui a gente consegue, então, pensar em diminuir a incidência desse calor, permitindo no máximo uma passagem muito pequena de um calor terapêutico, não sentido pelo nosso paciente. Então, o que o equipamento consegue fazer no modo pulsado? Como se tivesse uma chavinha que liga e desliga o equipamento. Então, nós temos a passagem de energia mecânica, uma interrupção, uma passagem de energia mecânica, uma interrupção, e assim por diante, para baixar inclusive a potência média, né? Então, impedir aí uma magnitude muito grande aí de calor, ok? Então, é mais uma coisa que a gente precisa observar. Porém, no atendimento estético facial, né, quando a gente fala em rejuvenescimento cutâneo, nós gostamos muito de explorar o calor, justamente porque quando a gente gera vasodilatação, nós estamos incrementando o fluxo sanguíneo local. Isso se dá pelo aumento, né, pelo relaxamento dos vasos, por essa vasodilatação, esse alargamento das estruturas vasculares, principalmente arteriais, né, que justamente que estão intimamente ligados com o tecido e chegam ali para depositar os micronutrientes e acaba gerando uma hiperoxigenação tecidual. Então, isso é muito interessante para os nossos atendimentos voltados aí para o rejuvenescimento. Além de aumentar a extensibilidade das fibras colágenas, aumentar a capacidade de regeneração tecidual, tantas coisas que podem ser exploradas aí a partir do incremento circulatório. E o ultrassom, ele é um excelente recurso que gera aumento da microcirculação, né? Agora, buscando entender melhor aí o uso dessa tecnologia no atendimento corporal, facial, será que realmente é possível? No atendimento corporal isso já é muito bem difundido, mas hoje nós temos uma tecnologia no Brasil que justamente utiliza parâmetros específicos e especiais para o atendimento facial. Então, é realmente possível? Vamos entender primeiro o fundamento de tudo isso. E aqui eu trouxe para vocês algumas imagens, algumas fotos, né? Alguns prints de artigos para que depois, inclusive, vocês possam explorar, buscar ainda mais, cujo título nos reporta e nos mostra o uso do ultrassom principalmente para cicatrização. Então, nós estamos falando em reparo tecidual, principalmente. E aí, quando nós falamos em reparo tecidual, estamos falando em fase inflamatória, fase proliferativa e fase de remodelamento. Então, na fase inflamatória, a gente já conhece bastante desse efeito do ultrassom, esse efeito pró-inflamatório de acelerar essa fase inflamatória. Na fase proliferativa, garantindo aí uma migração fibroblástica adequada, com deposição adequada, né, de subprodutos, e na fase de remodelamento um controle, para que tudo aquilo que foi produzido pelo fibroblasto seja realmente de maneira organizada ali presente, certo? Então vamos aos fundamentos aqui. Vou diminuir aqui minha imagem e vamos para cada um deles. Vamos lá. Então, primeiro, ultrassom terapêutico para cicatrização de feridas. Então, é um trabalho aí que já nos mostra uma revisão sistemática, já amplamente explorando, né, esse assunto. Aqui do lado, nós temos ultrassom terapêutico como tratamento na cicatrização de feridas em equinos. Inclusive, para quem não sabe, os mesmos recursos que nós utilizamos na fisioterapia, na reabilitação de tecidos traumato-ortopédicos, né?
na traumatortopedia, são utilizados também na medicina veterinária. Depois vou trazer alguns pontos chaves de discussão, tá ok? Aqui, ó, à esquerda, efeito da pomada de barbatimão associado ao ultrassom de baixa intensidade sobre a cicatrização por segunda intenção de lesões cutâneas totais em ratos. Então, aí, estudos experimentais também explorando o uso do ultrassom para cicatrização e aqui também associado à sonoforese, ou seja, utilizando o mecanismo da energia mecânica ultrassônica para facilitar e aumentar a permeabilidade de alguns ativos. Aqui à direita, ultrassom terapêutico na cicatrização tecidual, mais um artigo. Depois eu vou trazer pontos importantes desses artigos, né, da conclusão desses artigos para a gente também explorar. Bom, aqui à esquerda, atuação do ultrassom terapêutico na cicatrização de tendões. À direita, terapia ultrassônica para reorganização das fibras de colágeno em tendões de ratos. Temos aqui também a aplicação do ultrassom terapêutico no reparo tecidual do sistema músculo-esquelético. Então, alguns dos artigos que nós temos na literatura, dentre aproximadamente 30 estudos experimentais, né, justamente falando do uso do ultrassom no reparo tecidual, e aproximadamente 15 estudos em humanos, explorando essa indicação, ok? Aqui eu tenho para vocês alguns destaques desses artigos, tá? Principalmente ali na parte de conclusão. Bom, vou ler para vocês principalmente a parte que está em destaque mesmo, né? Com cores diferenciadas. Então, aqui é um artigo de 2007 falando sobre o estímulo, né? Sobre o ultrassom terapêutico foi anunciado nesse estudo, um estímulo ao colágeno, tanto na sua extensibilidade e supostamente melhorando também a elasticidade e a sustentação da pele. Mais um artigo de 90 falando sobre o uso benéfico do ultrassom para aumento da angiogênese, recrutamento, né, de um maior número de fibroblastos, aumento da síntese de colágeno. Nós temos também esse que nos mostra um artigo de 88 corroborando com o artigo de 75 sobre o aumento da síntese de fibroblastos e de colágeno, né? Então, além de atuar aí também no processo inflamatório. Mais um artigo aqui de 2001 explorando principalmente análise histológica e nos informando a respeito do aumento na proliferação de fibroblastos, aumento na deposição das fibras de colágeno, demonstrando realmente esse efeito positivo do ultrassom no período de cicatrização. Aqui mais um artigo, né, explorando em 91 sobre, constatando aliás, que houve um aumento aí na força dos tendões e na síntese de colágeno. Aqui um trabalho de 98 nos mostra aumento da velocidade de cicatrização, melhora da qualidade do tecido neoformado, ou seja, não basta só produzir colágeno e todas as outras substâncias que dão sustentação para essa matriz extracelular, mas também que esse tecido seja de qualidade, né? Esses subprodutos que são produzidos sejam realmente de qualidade e se depositem de maneira organizada, certo? Esse artigo já nos mostra o efeito do ultrassom, que foi irradiado em diferentes intensidades no tecido epitelial sadio em ratos, e eles fizeram uma análise histológica, onde a gente pode observar aumento da espessura da epiderme, um discreto infiltrado inflamatório, justamente por diversas intensidades utilizadas, a gente consegue inclusive promover um pequeno dano, uma pequena termolesão no tecido, né? Conseguimos gerar, por exemplo, aí nesse tecido epitelial em ratos, e quando a gente fala aí na aplicação no ser humano também, então geramos uma termocontração e uma termolesão desse tecido, claro que de maneira controlada, modulada, de modo a gerar, inclusive, mais reparo tecidual, mais recrutamento fibroblástico, tá? Houve proliferação das fibras colágenas aí que a gente pode observar também na conclusão desse estudo. Aqui nós observamos, né, numa única aplicação do ultrassom na pele de seres humanos, né,
principalmente nessa região centrofacial, que a gente pode observar na imagem A e B, melhora dos sinais do envelhecimento cutâneo, se mostrando aí por uma diminuição das rugas finas, das discromias, uma melhora também da pigmentação dessa pele. Não sabemos ainda exatamente o porquê e como, mas isso acontece e clinicamente a gente observa. Redução dos ósseos, né, desses poros, então a gente percebe um alisamento cutâneo, uma melhora realmente da qualidade dessa pele. Então o ultrassom, ele é muito explorado aqui no atendimento facial como uma terapia de base inclusive para terapias mais avançadas, com recursos mais que acabam gerando maior processo lesivo nessa pele, então preparando esse tecido, inclusive, para tudo isso, né? E auxiliando, inclusive, reparo pós-lesão. Né? Então, houve também uma modulação de metaloproteinases, ativação de proteínas de choque térmico. Então, como conclusão, a gente consegue observar, né, que o ultrassom de alta frequência é uma técnica não invasiva, segura e eficaz para tratar a flacidez cutânea, certo? Como nos mostra esse artigo. Aqui nós podemos explorar melhor essas imagens, né? Esse estudo histológico que nos mostra que com a aplicação do ultrassom de 5 MHz, aqui sim foi utilizado o ultrassom justamente de 5 MHz no tratamento de envelhecimento cutâneo, onde houve aumento da densidade das fibras de colágeno na derme papilar e também na derme reticular. E embaixo aqui de mim vocês conseguem enxergar que houve também aumento da densidade das fibras elásticas, então não só de colágeno, mas das fibras elásticas também lá na derme reticular. Aqui a gente consegue observar essa imagem super interessante antes e depois do tratamento, né? Por foto e também por programa de software, que houve uma diminuição da extensão das rugas cutâneas, dessas rugas finas, como a gente pode observar aí quantitativamente nesse gráfico. Aqui na parte clínica a gente consegue explorar bem essa imagem, né? Então, na parte de cima, na imagem superior, a gente consegue enxergar o tecido antes, né? Então, também comparando com a imagem de baixo, a diminuição dos ósseos, um alisamento dessa superfície cutânea, uma melhora dessa ruga bastante proeminente na região glabelar. Aqui também, principalmente mostrando, né, além dessas rugas finas, uma melhora dessas discromias, né? Então, as hipercromias que estão nessa região, uma melhora bastante interessante. Então, vale muito a pena a gente conhecer essa tecnologia. E no que se baseia, né? Afinal de contas, no que se baseia, Aline, para que a gente possa chegar então logo na parte prática e conhecer como realmente funciona a aplicação desse recurso. Será que é difícil? Será que é fácil? O que a gente pode esperar, né? Se demora muito tempo, vamos entender. Então, o tratamento aqui, ele é baseado em uma energia mecânica que, justamente devido à alta frequência, também gera um estímulo térmico bastante significativo, que vai gerar um aquecimento dérmico, então consegue chegar à profundidade dérmica, né, profundidade de derme. A partir daí vai ativar um processo controlado de reparo tecidual, né, cicatrização e consequentemente aí remodelamento de colágeno, e por conta desse aquecimento gera também uma contração dérmica. Então aqui do lado esquerdo a gente relembra a questão da formação desse colágeno, né? Como ele é disposto no tecido. Então existe essa tripla hélice que durante o processo de envelhecimento vai diminuindo, vai afrouxando, né? Diminuindo essa sustentação, e conforme a gente aplica essa energia mecânica, também uma energia térmica bastante significativa, gera uma termocontração, né? Então a gente costuma explorar bastante essa informação quando nós falamos em radiofrequência, mas lá por campo eletromagnético, aqui nós estamos falando em uma energia mecânica que gera aquecimento dérmico também. Então, diferentes recursos que trazem como final aí o mesmo objetivo, porém de maneiras diferentes. Então, não são recursos que se competem, mas se complementam. Isso é muito importante, né? Bom, nesse próximo slide, então, a gente pode aqui
entender que mais recentemente, né, os equipamentos emissores de ultrassom, eles já têm sido utilizados, né, para fornecer energia térmica no tecido conjuntivo, mas meio que como consequência. Então, muitas das vezes a gente tratava lá no corporal, por exemplo, uma gordura localizada, uma celulite, então alterações hipodérmicas, e a gente acabava observando uma melhora também no tecido dérmico, justamente por gerar esse estímulo mecânico e térmico nesse tecido durante a passagem de energia mecânica, né? Hoje a gente consegue, com tração de 5 MHz, direcionar e controlar a profundidade de modo a concentrar essa energia justamente no tecido-alvo, que é a derme aqui, né? Com isso a gente gera remodelamento de colágeno e acaba apresentando aí como resultado final uma redução significativa e bastante durável das rugas cutâneas e da flacidez de pele também, né? Então aqui nós temos ondas mecânicas que vão entrar no tecido, gerar uma microvibração das moléculas, né? Então, quando essa energia mecânica passa pelos líquidos corporais, gera esse atrito, essa agitação molecular, fricção que produz superaquecimento e uma lesão térmica. Então, até aqui embaixo a gente pode observar, né, que exames histológicos antes e 2 meses após o tratamento com ultrassom, isso é muito legal, que nós chamamos de follow-up, que é acompanhar esse resultado. Isso é um ponto importantíssimo da gente explorar e conversar com o paciente, que os resultados eles não acontecem só durante e na finalização ao término do tratamento, mas ele continua acontecendo ao longo do tempo, porque os estímulos que nós damos precisam de tempo de resposta, ok? Então a melhora vai continuar acontecendo, inclusive em períodos de manutenção de tratamento. Então, 2 meses depois, antes e 2 meses depois, a aplicação do ultrassom, eles realizaram esse estudo, né? E evidenciou o quê? Aumento do colágeno dérmico, onde houve espessamento da derme e alisamento das fibras elásticas. Então, garantindo elasticidade e sustentação para esse tecido ali tratado. Então, o que a gente pode esperar aí do tratamento, né? Como que o paciente pode se beneficiar do tratamento com ultrassom plano de alta frequência, ou seja, de 5 MHz no atendimento facial. Rejuvenescimento cutâneo, tudo aquilo que envolve, como por exemplo, tratamento de flacidez de pele, melhora da qualidade, da firmeza da pele. E o que é muito interessante para o profissional e para o paciente é que é um dos recursos de menor custo. Então, hoje nós temos realmente um equipamento nacional que consegue nos atender dessa forma, inclusive trazendo outras tecnologias associadas no mesmo equipamento para aumentar ainda mais o custo-benefício desse produto, ok? Então, além da aplicação, né, na questão, vou diminuir bastante a minha imagem aqui para falar para vocês. Além da questão de trabalhar o rejuvenescimento, existem outras aplicações, como eu disse para vocês lá no início. Então, preparo e cicatrização pós-microagulhamento, que é uma das terapias amplamente difundidas e realizadas no atendimento facial. Em tratamentos pós-operatórios, então, tratando a equimose, inclusive, reduzindo edema, facilitando e melhorando quando necessário aí, intervindo, né, no processo de reparo e regeneração tecidual. Até então existiam poucos recursos que a gente conseguia aplicar e trabalhar na face, né, recursos físicos em pós-operatórios de rinoplastia, ritidoplastias, entre outras coisas, inclusive no atendimento aí também de complicações em procedimentos de harmonização facial, né? Nós podemos usufruir também do efeito de sonoforese ou fonoforese do ultrassom, então também trabalhando ativos de qualidade para melhor entrega, para melhor permeação com o uso do ultrassom. Tratamentos de sequelas de acne é um dos recursos que a gente pode e deve explorar, né, num programa de tratamento para tratar cicatrizes. Excelente recurso. Para hidrolipoclasia de papada, então o ultrassom sozinho, facial de 5 mega, ele não vai ter o objetivo de tratar gordura da pele, né, gordura da face, aliás, como nós havíamos comentado, e aqui ele trata mais a pele. Mas o que a gente pode fazer? Associá-lo, por exemplo, a um processo de hidrolipo, né, utilizar esse estímulo mecânico pós-hidrolipo,
justamente para melhorar esse contorno de face. E quando o paciente tem papada decorrente da flacidez de pele, melhora muito esse ângulo cérvico-mentoniano, justamente porque onde a pele, devido à gravidade, ela vem parar. E no rejuvenescimento de pescoço e dorso de mãos, ok? Aqui a técnica de aplicação. Então, eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês e depois eu aumento a imagem para mostrar no equipamento como que isso funcionaria. Nós dividimos, como vocês podem ver aqui em cima, o rosto do paciente em hemifaces. Então, dividimos ao meio, exploramos e trabalhamos toda uma hemiface e depois, em seguida, a outra. Então, o que acontece? Nós dividimos e depois vamos redividindo para que o tempo de aplicação seja adequado e que a gente consiga depositar uma energia suficiente para realmente realizar todo o efeito terapêutico que a gente discutiu até então. Então, o que nós precisamos entender? Que se eu trabalhar menos tempo de ultrassom, além de todos os parâmetros que precisam ser identificados, e o que nos tranquiliza bastante que o equipamento ele já traz protocolos pré-definidos, inclusive a partir desses artigos que eu mostrei para vocês, né, com parâmetros referentes a esses artigos, tendo como base esses artigos, o tempo de aplicação ele é tão importante quanto. Então, se eu trabalho tempos menores daquilo que seria necessário para o tamanho da área em relação ao tamanho da era, eu estou dando subdose, ou seja, menos do que o necessário para se conseguir o efeito terapêutico. E se eu trabalho tempo em demasia a mais do que aquele que era necessário, eu dou sobredose. Então, provavelmente ali eu posso ter, inclusive, complicações, né? Então, a gente precisa realmente trabalhar um tempo adequado. E nesse equipamento, nós trabalhamos 2 minutos por área. Então, 2 minutos na região frontal, infraorbicular, perinasal, malar e mento, né? Ângulo cérvico-mentoniano. Sempre realizando passagens lentas, regulares, entregando essa energia de maneira bastante uniforme na área de tratamento. Então, eu vou aumentar aqui a minha imagem para vocês, né, para que a gente possa explorar um pouquinho mais dessa parte prática. Então, deixa eu mostrar aqui rapidamente para vocês. Opa, a Lúcia apagou aqui. Pronto. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui nós temos, ó, o ultrassom, tá? Esse é o equipamento Sonic Compact Max, que é o único nacional que nós trabalhamos, né? Esse ultrassom facial. Então, aqui nós temos o ultrassom facial. Então, ele tem um tamanho de era de 3 centímetros quadrados, justamente para a gente conseguir explorar e atender adequadamente as áreas que nós queremos na face. Se nós trabalhássemos, por exemplo, com ultrassom com a era tamanho maior, isso seria bem complicado. Então, esse daqui nós trabalhamos no corpo, ok? Esse é um equipamento de terapia combinada. Então, o que acontece aqui, gente? Nós temos nesse equipamento ultrassom de 1 e 3 MHz, direcionado para o atendimento corporal, né? Devido às frequências e o tamanho do cabeçote, né? A era dele é de 8 centímetros quadrados. E aqui nós temos o ultrassom facial. Frequência 5 MHz, era 3 centímetros quadrados, onde a gente vai trabalhar pele, principalmente face. Aline, mas consigo trabalhar também no corpo, regiões menores, estruturas segmentares menores, como por exemplo uma região centro-umbilical, uma região de braço do meu paciente que tem aí a flacidez de pele também, um dorso de mãos, próximo à região do joelho, consigo trabalhar? Consigo, tá bom? Então, por mais que a gente direcione aí o atendimento para face, que é o principal intuito, o principal foco, mas é possível também trabalhar no corporal. Além disso, ele tem correntes terapêuticas também. Então, nós temos corrente de fortalecimento muscular, tá? Então, nós temos uma série de correntes aí. Opa, deixa eu voltar. Pronto. A corrente TENS, né? Nós temos o TENS também, que é uma corrente analgésica, muito utilizada aí na fisioterapia convencional. O FES para eletroestimulação muscular, principalmente de pacientes com alterações neuromusculares. Corrente de eletrolipólise, corrente interferencial, também uma corrente
bastante direcionada para o aumento microcirculatório e principalmente para analgesia de grandes áreas. A corrente galvânica, que a gente pode explorar desde uma ionização corporal, ionização facial, um desencruste, um eletrolifting sem agulha. A microgalvânica, principalmente pensando na microgalvanopuntura, ou seja, associando a agulha à corrente para tratar estrias, rugas, né? Microcorrentes, tanto no atendimento facial quanto corporal, ok? Então, são os recursos que o equipamento traz, como eu havia comentado com vocês, para agregar maior valor aí à tecnologia, ok? Mas a gente vai falar aqui principalmente do ultrassom de 5 MHz, ok? Vamos voltar aqui. E então, como que a gente faz a aplicação? Sempre cuidando e preparando nessa pele antes, né? Então, o preparo é tão importante quanto uma correta aplicação. Então, essa pele muito bem higienizada, com uma menor capa córnea possível, porque inclusive funciona como uma impedância a aplicação de qualquer energia ou qualquer cosmético, então a gente precisa controlar muito o espessamento dessa pele, né? Como se encontra esse manto hidrolipídico, isso precisa estar ao máximo compensado, isso é muito importante. E também muito bem hidratada, né? Então são fatores que vão influenciar diretamente no efeito terapêutico também de qualquer coisa que a gente trabalhe na sequência. Então, o que a gente costuma fazer? Depois de todo esse cuidado, esse preparo que pode inclusive acontecer sessões antes, né, da aplicação do ultrassom, nós vamos passar gel de contato, como comentei com vocês, dividindo em hemifaces, e aí a gente começa a explorar. Vou mostrar para vocês desse lado. Passa gel de contato nessa região, suficiente para conseguir um bom deslizamento do transdutor. Então, não preciso mergulhar o transdutor no gel, não é isso, né? Então, tá aqui, fica aquela bagunça, né? E nem tão pouco. Se eu tiver um gel de contato que, além de conduzir energia, também tem ativos, posso utilizar. Sérums, fluidos que eu possa juntar com o gel também a gente pode explorar. Então, passando o gel de contato, que eu não estou fazendo aqui, né? Então, a gente vai acabar observando aí um pouquinho de travamento, né, durante a aplicação, mas imaginem então que, opa, deixa eu ver, fazer a imagem, deixa eu ver assim, dessa forma, né, para vocês. Aqui, ó. Então, aí a gente vai fazendo movimentos lentos e regulares com o transdutor o tempo inteiro em contato com a pele do paciente, ok? Ó, movimentos circulares, cabeçote totalmente perpendicular, movimentos até que a gente consiga ali trabalhar o tempo de aplicação. Aqui, para esse equipamento, para esse transdutor, esse tamanho de era e para o tamanho da área que a gente vai trabalhar, nós ficaremos aqui em torno de 2 minutos, ok? Pode passar em cima da sobrancelha, nunca sobre globo ocular, mas movimentos bem circulares e lentos. Depois disso, a gente passa o gel de contato, pode passar no hemiface, claro, mas a gente reposiciona o gel aqui na região perorbital. Inclusive, ó, posso trabalhar bem essas ruguinhas aqui e explorar sobre o osso, né? Essa aplicação, ok? Então, fazendo um trabalho circular, um movimento de vai e vem. Posso trabalhar também dessa forma, sempre lento. Depois, a gente trabalha nasogeniano, inclusive aqui a gente pode explorar bastante o atendimento a essas ruguinhas perilabiais, né, chamadas também de código de barra. Então, a gente consegue vir aqui e aí trabalhar. Não vou falar nada aqui pra vocês. Bom seria se a gente tivesse uma musiquinha agora, né? Ó. Consigo trazer o transdutor até aqui. Percebam? E aqui a gente explora bastante essa região também, 2 minutos. Depois a gente vai para o malar, então toda essa região, até antes aqui do pavilhão, né, a gente consegue explorar bem essa região lento e constante. E depois mais 2 minutos aqui nesse ângulo cervico-mentoniano, aí eu consigo explorar bem esse ângulo com o gel de contato adequadamente até chegar no mento.
certo? Como eu falei para vocês, como eu tô sem o gel, né, não tá ligado o equipamento, é só para mostrar para vocês como seria a aplicação. Terminou uma MFA, você vai para outra, se necessário, trabalha aí em cima do esternocleido, também posso trabalhar dorso de mãos e outras áreas corporais, inclusive, a serem exploradas, tá ok? Então, a aplicação ela é bastante simples, inclusive, esse sistema, por isso nós chamamos de sistema inteligente, existe todo um trabalho, né, de usabilidade em relação ao equipamento, que é, inclusive, também mais uma função aí do departamento que envolve técnicos e profissionais da área, justamente para trazer o máximo de facilidade para o cliente, né, que é o profissional. Então, quando você dá start no equipamento, não tem que vir já aplicar, ele fica em stand-by. O start, stop, o início e o fim fica aqui, ó, por conta desse botãozinho que você tem no próprio transdutor. Então, você só vai dar o start a hora que tiver acopladinho, tá? Existe um sistema também, gente, de proteção no equipamento. Por norma técnica, isso é determinado. Então, quando chega lá em torno de 43 graus, existe o corte da emissão. Então, se não acoplei adequadamente, estou trabalhando um movimento muito lento, esse tecido está superaquecendo, para não chegar ao ponto de queimar a pele do paciente ou queimar o equipamento, existe o corte da emissão das ondas mecânicas, também pensando sempre aí na segurança dos nossos pacientes e do nosso equipamento também, ok? Aqui mostrando para vocês então um pouquinho, né, imagens reais de tratamento, foi um trabalho que eu fiz também aqui explorando o uso do ultrassom combinado com outras técnicas, como a fotobiomodulação, com LED vermelho e LED verde e ativos cosméticos. Então, imagens aí realmente de aplicação, ok? Como eu já explorei com vocês. Aqui, pessoal, seria um vídeo, mas aqui nesse tipo de apresentação a gente não consegue mostrar vídeo. Mas depois, se vocês quiserem, podem me procurar que eu mando para vocês. Aqui é uma imagem só do transdutor. Então, o que eu fiz? Eu peguei o cabeçote desse ultrassom, passei gel de contato, segurei dessa forma, como vocês estão vendo aí na foto, e fiquei batendo foto termográfica com a câmera FLIR. E a gente consegue ver o aquecimento que acontece em toda a extensão do aplicador, do transdutor, justamente para desmistificar coisas como, por exemplo, existem equipamentos que têm um cabeçote grande, mas só o aquecimento na região central. Aqui não, aqui toda essa área gera aquecimento. Tudo bem? É só uma demonstração técnica aí do aquecimento do transdutor, ok? E aqui, espero que... Eu deixo o meu contato, né? Espero que vocês tenham gostado da aplicação, de conhecer um pouquinho o uso dessa tecnologia nos atendimentos estéticos faciais. Aqui está o meu e-mail, aline.canicais@htmeletronica.com.br, que é e-mail fácil e que eu abro constantemente, simples de eu responder, então por isso estou direcionando para cá. A minha rede social também, para a gente poder se conhecer, para que vocês possam depois comentar comigo se assistiram até aqui o vídeo. Eu gostaria muito de saber, ter o contato de vocês, né? Saber se realmente acrescentou na vida profissional e no conhecimento de vocês, tá? É a Aline Canicais. Agradeço demais, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui, de falar com vocês, mesmo estar próxima, né? Mesmo nesse momento de pandemia. E eu tenho um recadinho aqui que os organizadores pediram para eu passar, que durante a feira virtual desse evento, eles trarão uma oferta especial das tecnologias, inclusive desse recurso que eu comentei com vocês, tudo bem? Então, agradeço demais, sou muito grata pelo tempo disponibilizado para assistir toda essa apresentação, espero vê-los em breve, se Deus quiser, quando tudo isso passar. Então, fiquem com Deus e muita gratidão por fazer parte, por entrar na casa de vocês e fazer parte de acrescentar na vida profissional. Então, muita gratidão, um super beijo, nos vemos em breve.